Olá, amigos. Hoje, 11 de novembro de 2024, quero cumprimentar aqui Isaías Domingos da Silva, Maria Helena Candeia, colaboradora nossa aqui, agradeço Eliana Nóbrega, Ivete Steinhorst, Rafael Lana, Leide G, agradeço pelas suas mensagens que eu recebi por e-mail, por WhatsApp, tá? Elizabeth Kreff, também agradeço pela colaboração, pelo apoio. Alexandre Navarro, não, isso aí já foi, tudo isso aí hoje é perfumaria, retórica, é palavreado, entendeu? Casca, tudo isso aí é casca, tá? E que os que são os espertos faturam em cima da casca, então, tipo Macunaíma e tantos mais já conhecidos e tudo mais. Então, é isso aqui, ó, né? O Admirável Mundo Novo já está aí, tá certo? Escancarado, e só não vê quem não quer. Luciana B. Horne, é aquele que eu já falei, a agenda vai ser executada. Gostou, ótimo, não gostou, problema seu. A agenda vai ser executada e ponto final. Acabou. O CEPIL tem que saber disso. Tem que saber disso. Eles já estão pondo em execução e ponto final. E o grande teste a gente viu em 2020, tá? 2020 a gente viu o que ainda vem pela frente no século XXI, né? Foi só um aperitivo do século XXI. Mas nós estamos aqui fazendo contraponto a isso, né? Mônica Medina, artista visual, Regina Irene Zarubi, não me recordo, nos anos 90, eu dava aula em São Paulo, nos anos 90, quando o pessoal estava naquele clima de prosperidade, o queda do Muro de Berlim, sabe? Nossa, o comunismo caiu, a União Soviética desabou, tá? O Fukuyama falando que agora isso é o fim da história, progresso, etc, etc. E em sala de aula, a gente, às vezes, um ou outro aluno perguntava assim, nossa, mas não acontece nada, tá tudo parado, tá tudo, sabe? Não acontece nada. Pois é, mas porque não tinha começado o século XXI. E o século XXI começou lá em 2001, né? 2001, com as torres gêmeas, pá. Até que chegou 2020, aí pronto. Aí a gente viu do que se trata. É por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho nosso, escrevendo. Ano que vem, se Deus quiser, vamos ter aí uns 3 ou 4 livros aqui. Quero, inclusive, aproveitar, tá? Quero aproveitar aqui, antes da gente começar, dizer que nosso canal, né, durante muito tempo, durante o ano todo, ficou desmonetizado, está sem membros, e só um ou outro colaborador, dá para contar nos dedos, acho que 3, 4 colaboradores, dos quais eu agradeço muito, inclusive uma das pessoas que nem conheço, inclusive, generosamente tem permitido que a gente possa continuar com essa nossa missão. Agradeço de coração, está sempre em nossas orações. E depois de quebrar a cabeça aqui para ver como é que a gente pode fazer, porque eu repito, essa parte técnica desconheço, não temos braços para isso, nós temos a nossa atividade de trabalho durante o dia, então muitas coisas, mas conseguimos então finalmente viabilizar aí pela plataforma Hotmart, tá? Então está aqui, Hotmart, nós vamos continuar com o nosso curso sobre o Apocalipse e também eu vou disponibilizar lá na plataforma um curso, tá? Que eu estou preparando sobre clássicos da literatura universal. Desde os gregos antigos até hoje, todos os clássicos, os grandes clássicos, com toda a contextualização, com toda a análise, com todos os aspectos. E também vou fazer aqui clippings semanais sobre os temas diversos. E lá eu vou gravar vídeos e vou disponibilizar lá pela Hotmart aquilo que não dá para falar aqui no YouTube. Claro, continua aqui no YouTube, né? Porque a gente tem também os nossos objetivos também com o nosso movimento Legislação e Vida, que é um dia ver se a gente consegue chegar ao Congresso Nacional para viabilizar a PEC da vida, que é colocar na Constituição Federal desde a concepção, no artigo 5º. Esse é o nosso objetivo, o objetivo do nosso movimento. Só esse é o nosso objetivo no nosso movimento, que ano que vem para 20 anos de existência, de todo um trabalho feito, etc., mas sem muita divulgação, sabe, sem muito marketing. A gente faz como a gente sempre achou que devia fazer as coisas, baseado nos princípios e valores cristãos,
deixando que as coisas fluam naturalmente, e assim que as coisas têm fluído. E eu fiquei muito feliz, acho que ontem, recebi um e-mail, sabe, do primeiro inscrito, da primeira assinatura pela Hotmart. Me parece que eu estou falando de cabeça, é Cristiano. Tá? Agradeço, né, pela primeira assinatura. É assim, devagarzinho, com calma, passamos o ano inteiro quebrando a cabeça como é que a gente viabilizaria essa possibilidade, porque é dessa forma que a gente vai ter um adicional para poder investir no nosso trabalho, nessa parte técnica que é custosa, e no nosso movimento e tantas outras coisas mais. Porque a gente vive do nosso salário, do nosso dia a dia, da nossa atividade profissional, então não tem esse adicional. Então vem através de iniciativas assim que a gente busca viabilizar. Então agradeço os poucos colaboradores e agora estamos aqui na Hotmart. Quando tiver um número considerável aí a gente vai começar a tomar um ritmo melhor, se Deus quiser. Então, agradeço ao Cristiano pela sua assinatura e os demais devagarzinho, se Deus quiser, nós vamos ter condições de... Eu já falei o curso sobre o Apocalipse, são 100 exposições, toda a contextualização, e os clássicos da literatura, com certeza. E tudo isso, né, depois vai para o papel. Tudo isso, então, a partir do ano que vem, se Deus quiser, nós estamos com o nosso site também, outro investimento que também a gente teve que dar um jeito de viabilizar, acho que até o começo do ano a gente consegue, e lá eu vou publicar meus artigos. Eu tenho publicado alguns aqui no YouTube, assim, um aperitivozinho, assim, só deixando ali alguns ali, para o pessoal ver que a gente tem uma produção intelectual que a gente vai começar a disponibilizar, tudo dentro dessa temática, está tudo integrado, tá? Está tudo integrado, e eu ainda não sei como funciona essa Hotmart, porque não fui eu que fiz, um pessoal que nos ajudou nisso, então não sei ainda como funciona, sinceramente. Inclusive, ainda ontem, eu acabei entrando lá de madrugada, tem que colocar documentação, ainda tem vários procedimentos ainda para viabilizar a conclusão dos procedimentos, mas, por enquanto, quero informar que estamos na Hotmart, e eu acho que até nessas semanas aqui, próximas aqui, nesse mês aqui, a gente já vai estar em condições de começar por lá a nossa atividade também. Eu vou aqui avisando vocês. Bom, hoje eu quero aqui receber aqui o professor Antônio Pinho, que já esteve aqui no nosso canal, mas antes, deixa eu só tomar um cafezinho aqui. Professor Antônio Pinho, cara garganta aqui, sabe? O professor Antônio Pinho conversou comigo hoje à tarde, falando que está começando um curso sobre o latim. Ele já esteve aqui no nosso canal, a gente teve uma live falando, acho que sobre Santo Agostinho, né? Me parece que foi sobre Santo Agostinho. Foi. E ele está com um curso sobre latim. Aí a gente conversou, e ele falou um pouco do curso dele, etc. Então eu falei para ele, então, se você quiser, você pode vir aqui no nosso canal, fazer a divulgação do seu curso. E como a gente já havia falado também, que a gente, em algum momento, a gente também falaria sobre a importância do latim, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu passo a palavra para você, tá? Depois eu faço também algumas considerações vou fazer alguns apontamentos sobre o latim, mas quero ouvi-lo, quero que você contextualize aí esse seu trabalho e fique à disposição. Fica à vontade para poder fazer a divulgação desse seu trabalho. Boa noite, professor Hermes, boa noite a todos que nos acompanham agora. É uma grande honra, né, poder participar novamente do seu canal. É o senhor que certamente é um dos grandes intelectuais católicos do Brasil, então muito me honra essa oportunidade. Sim, nós conversamos, se eu não me engano, ano passado sobre Santo Agostinho, e depois eu acho que a gente fez mais uma ou duas lives, né, eu acho que sobre o CONAI também, não foi? Nós conversamos, se eu não me engano, foi sobre CONAI. Não sei se verdade, alguma coisa assim.
Foi uma ou duas lives que nós fizemos, né? Então foi bem interessante. E então eu havia, né, comentado com o senhor sobre o meu trabalho também com latim, né? E aí, graças a Deus, consegui estruturar esse curso agora para final do ano, né? Então eu atuo nessa área, né, já há vários anos. Já trabalhei em EAD, em Universidade Federal, curso presencial de graduação também na universidade, já dei aula em ensino médio, então já atuei em todos os níveis de educação, desde o ensino fundamental à educação superior, né? Então, graças a Deus, eu tenho experiência em todos os níveis, né? E, então, tenho atuado em cursos presenciais aqui na Grande Florianópolis, né, de latim também, também em escola, né, português, outras matérias também, mas basicamente eu trabalho com português e latim, né? Então, agora que né, estamos entrando nessa modalidade à distância, né? Então, até por isso que eu agradeço ao senhor nessa oportunidade da gente poder divulgar esse curso, né? A ideia, professor Hermes, é atingir essas pessoas que não sabem por onde começar. Muitas pessoas, né, têm vontade, né, às vezes pessoas que acompanham a missa em latim, né, ou já ouviram, ou acham o latim uma língua muito bonita, até pelo português ser originado do latim, então desperta muita curiosidade das pessoas, né, por ser uma língua antiga, uma língua de grande tradição, por ser a língua da igreja. Então muitas pessoas acham curioso, acham interessante, mas não sabem por onde começar. Então, eu me coloco, então, à disposição desse público, né, para poder, então, ajudar essas pessoas para que, né, para iniciar nessa jornada do latim, né, num curso que vai durar um mês, então são 8 aulas, né? Até eu coloquei o link aqui no chat, né? Não sei se está no chat privado ali, eu acho que eu me confundi. Acho que eu vou botar nos comentários ali, né? Eu vou botar no. Deixa eu ver se eu consigo entrar no chat. É esse link, né, que eu coloquei? Isso, é esse link aí, Tá, depois eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Que aí o pessoal copia. Isso. Vou deixar na descrição do vídeo. Pode prosseguir. Certo, professor. Então, né, quem quiser conhecer mais sobre o curso, então temos aqui o link, né, da loja do Instituto Santo Agostinho, né, por onde eu estou oferecendo esse curso, que é um instituto católico aqui na Grande Florianópolis, né, que atua no apostolado voltado à educação, em Santa Catarina, aqui na capital. E eu tenho procurado dar a minha contribuição, né, porque a gente, né, como o senhor comentava aqui no início, como o senhor sempre comenta, a gente está num cenário catastrófico, né, professor, assim, terra arrasada, né? Então, cada um de nós procura fazer aquilo que está no nosso alcance. Nós não podemos, infelizmente, dar conta de tudo, mas nós, como professores, o que nós podemos fazer é procurar resgatar aquilo que o Brasil, até onde o Brasil dava certo, né? Porque se a gente vê a educação brasileira na primeira metade do século XX, ela ia muito bem. Nós tínhamos intelectuais de altíssimo gabarito, nós tínhamos uma literatura pujante, grandes intelectuais em todas as áreas, e dos anos 50, dos anos 60 para diante, tudo isso se perdeu. Parece que dos anos 60 para frente há um abismo, né? Parece que a cultura brasileira desmoronou. Vaticano II para cá. O senhor tocou num ponto interessante, né? Realmente, parece que essa é uma divisão, uma linha divisória, né? Então, do que veio desse ponto para cá, então foi É porque uma ruína total. Antes havia uma coisa chamada catecon, né? O que é o catecon? É um obstáculo, entendeu? Sim, É sim. uma proteção. E o que aconteceu? No Vaticano II, tiraram o catecon. Pronto. Tiraram o catecon. Agora, então, vambora. Vira que segue. É o que aconteceu. Pois é. Aí o resultado. Então,
Então, nós estamos num cenário, né, onde os padres se formam e sem uma aula de latim, né? Então, que é um absurdo. Não é? Então, nesse meu curso, inclusive, né, eu estou dando, né, bolsas, né, para, inclusive, um padre amigo meu, né, hoje à tarde eu já ofereci uma inscrição gratuita nesse curso, né? Então, de certa forma, é o que a gente pode fazer para, né, para tentar melhorar esse cenário educacional, né, do cenário educacional, o cenário do catolicismo no Brasil. Então, é uma pequena contribuição que eu estou tentando dar nesse resgate do latim, do ensino gramatical, né, no Brasil. Né? Então, eu tenho procurado fazer. Então, professor, o latim é uma disciplina fascinante, né? Então, por você, além dessa questão né, de ser a língua da igreja, de ser a língua da cultura, mas ele é fascinante porque quem estuda o latim consegue ter um domínio muito mais profundo do próprio português, né? Das relações lógicas, da própria estrutura das frases, das orações, a etimologia, de onde veio a nossa língua, de onde veio as estruturas gramaticais do nosso idioma. Então, assim, quem domina, quem consegue ter não vou dizer que o sujeito vai sair, né? Precisa ser fluente e sair falando latim na esquina, não é nesse nível, mas o sujeito que tem um contato com a gramática latina tem uma outra compreensão do nosso idioma, tem um outro domínio do nosso idioma, das etimologias, da semântica das palavras. Então, o latim abre todo um leque novo de semântica, de significados. Então, e todos nós, né, professor, todos nós trabalhamos com a linguagem no dia a dia, seja quem estude ou não. Todos nós usamos a linguagem no dia a dia. E quem estuda a gramática, quem se aprofunda no português, quem se aprofunda no latim, tem em mãos uma ferramenta muito poderosa, né? Tem em mãos imagina, todo mundo, né? Eu vejo as pessoas reclamarem como é difícil você encontrar um profissional que escreva bem, que domine o português padrão. Até isso está difícil hoje em dia, né? Uma pessoa que tem uma boa redação, que saiba se expressar por escrito bem. Então, essa é uma grande dificuldade dos nossos tempos e, bom, né? E eu como professor, o que eu posso, a minha contribuição, o que eu posso fazer é ajudar nesse sentido, né? Então, se há uma esperança, né, para o resgate do Brasil, eu não tenho dúvida que é pelo resgate da onde a educação brasileira, até onde ela estava dando certo, a gente tentar voltar, né, resgatar daquele ponto, né? Então, ali, né, é claro que ainda estamos longe de chegarmos né, até onde a educação ia bem, até os anos 50, né? Então, tínhamos grandes mestres, estamos longe de chegar naquele ponto, né? Mas, então, para a coisa começar a melhorar, nós temos que, pelo menos, tentar chegar ao nível em que o Brasil já esteve, né? Ok. Eu quero só comentar aqui, Ronaldo Rest, pergunta do Adolfo Rodrigues também, não tive informações, mandei um e-mail para ele, de um material até que um inscrito nosso, Dario, mandou, um apoiador nosso também, pediu para encaminhar para ele, encaminhamos, ele me respondeu, mas não vi mais por aqui. É assim, os inscritos vêm, alguns vêm, né? Mas vamos ficar aqui em oração. Também cumprimento a Renata Duarte, também está cuidando da sua mãe também, faz tempo que ela não estava por aqui ao vivo, agradeço. Andréa Córdova Madruga também está em nossas orações também, para o seu pronto restabelecimento, né? Ela disse que também está em orações, que ela de Florianópolis, também é pertinho de você, tá vendo? Olha. E ela também está aí dizendo que, tá vendo? Ela está se recuperando aqui de uma enfermidade, vai saber como é que está a situação dela, vamos continuar em oração por ela também, né? E, veja, se for falar do latim, daria 10 horas de conversa aqui. Pois é, vai longe. Aspectos, mas eu vou fazer algumas considerações, você, por favor, fique à vontade para claro, sim. interromper aí e acrescentar aí, né? Mas para poder, assim, ajudar o pessoal a ver
como que é importante, né, esse estudo que você está fazendo, né? Porque eu fiz aqui uns tópicos aqui de algumas coisas que eu queria estar partilhando com vocês, meio em cima da hora, né? Porque você falou comigo agora há pouco. Mas o importante em ressaltar, tá? É assim, que o latim, ele possui uma importância cultural, histórica e linguística. E é uma importância profunda, né? Primeiro que é base, né, para as línguas românicas, tá? Sim, bem lembrado. Como a gente sabe, né, como vocês sabem, o latim é a língua mãe das línguas românicas, que o português faz parte, né? O espanhol, o francês, o italiano, o romeno. Então, o que acontece? Que entender o latim facilita, assim, o aprendizado dessas línguas, na nossa língua, porque muitas estruturas e palavras vêm diretamente do latim. Sim. E muitas palavras em português, em outras línguas europeias, têm raízes latinas. E também o latim, ele é também utilizado ainda hoje. Não tem como fugir, que ficou, né? Ele é utilizado também na terminologia técnica e científica. Na biologia. Principalmente na medicina, na biologia, no direito, no na direito. teologia. Ela é uma língua chave, né, para a literatura e para a filosofia clássicas, porque grande parte, né, da filosofia, literatura e história da antiguidade foi escrita em latim. Então, eu mesmo, tá, estive algumas vezes na Europa. Todas as vezes que eu fui à Europa, que eu fui buscar, que eu fui visitar museus, eu sempre fui assim, meio assim, eu sempre fui um grande frequentador de bibliotecas, sempre procurei documentos facsímiles, né? Sim. Então, quando eu estive na Europa, em Portugal também, eu sempre, quando pude, a maioria dos documentos que eu procurei, a maioria, acho que quase todos que eu procurei, estava em latim. Sim. Hoje, a gente tem uma boa parte desse trabalho digitalizado, a gente tem acesso, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aquela discussão toda que o Galileu teve, né? Sim. Ele teve toda uma discussão sobre o heliocentrismo. Para entender aquela discussão toda, está tudo em latim. Pois é, sim. Latim, né? Sim. Então, e tantas outras coisas mais, né? Ou por exemplo, o Principia do Newton em latim, o original em latim. Então, todos os E principais tanto outros autores, livros, né? Cícero, Sêneca, Santo Pois é. Agostinho. Quer dizer, quando você lê em latim, eu tive a oportunidade de estudar o grego, e não, eu estudei mais o grego do que o latim, mas principalmente o grego, porque eu estive na Grécia, eu estudei muito essa parte. Inclusive, até tenho um livro, eu tenho um livro publicado que se chama O Dilema de Pares. O Dilema de Pares. É uma peça teatral que eu fiz com meus alunos. Eu já contei isso uma vez. Eu estava dando aula numa escola em São Paulo, e quando a gente estava na Grécia Antiga, começamos a falar sobre mitologia grega, aquela coisa toda, Guerra de Troia, e ali a gente começou a falar tudo, e os alunos quiseram fazer uma peça teatral, porque essas histórias são muito ricas, e precisava, e todo mundo queria participar da peça. E eu topei, mas só que eu conversei com o diretor da escola, a gente faria os ensaios à tarde, uma vez por semana, topei fazer. Mas era coisa assim, bem amador mesmo, nada, né, pretencioso. Só que todo mundo, tinha mais ou menos 40 alunos na classe, todo mundo queria um papel. Nossa. Então, eu tive que escrever, eu tive que contar a Guerra de Troia em forma de diálogos e colocando todo mundo, quer dizer, na verdade, eu olhava para o aluno, por exemplo, nunca me esqueço que você vê como foi tão interessante, o que fez o Paris se chama Rony Schweitzer, nome dele, né? Rony Schweitzer. E era uma escola judaica, inclusive. Era uma escola judaica. E
E a moça, que a menina que fez a Helena de Troia, era Gala Ruth Dimitman Sans. Eu sei completo o nome deles, porque para meus alunos, a Gala, né, foi a Helena e o Ron Schweitzer foi o Paris. E até hoje, eu lembro que, ó, Carolina Borg, né? É tudo nome de artista. tudo nome de artista. Carolina Borg, acho que Eduardo Kipman, isso. Incluí todos eles na peça. Nossa, impressionante. E escrevi a história da Guerra de Troia, deu um catatauzinho assim de 2 horas. Gente. Fizemos a apresentação, e na época eu conhecia o Junito de Souza Brandão, que era um dos maiores mitólogos do Brasil, morava no Rio de Janeiro, mandei para ele a peça, ele me escreveu dizendo que gostou da abordagem dada, aquela coisa toda. E, na época, eu me recordo que, como era uma peça de teatro, eu tinha contato, por causa da Aliança Francesa, que eu também frequentava, estudei francês na Aliança Francesa, e na biblioteca da Aliança Francesa frequentava o Paulo Autran. Paulo Autran, de vez em quando, que é um grande ator, foi um grande ator brasileiro. Sim. Ele ia na biblioteca Aliás, eu conheci grandes artistas e intelectuais em bibliotecas raras. Eram bibliotecas em São Paulo, assim, muito especiais. Por exemplo, a biblioteca famosa, a Biblioteca Mário de Andrade, né, que é uma biblioteca pública. Tive várias situações interessantes lá. Tinha a biblioteca da Academia Paulista de Letras. Linda biblioteca da Academia Paulista. Então, ia lá e estava lá. Então, eu frequentava a biblioteca e aparecia o pessoal. Pois né? é. O pessoal de literatura. Eu acho que foi o senhor que contou que conheceu o famosão da Teologia da Libertação na biblioteca, não foi? O Frei Beto. O Frei Beto, sim. Frei Beto foi assim também, né? Foi em biblioteca também, né? Eu comecei a contar essa história, por quê? Porque eu estudei o grego. Então, eu estava na PUC, eu estudava história na PUC, um horror a PUC. Né? Era toda aquela literatura vermelha, aquele marxismo, Era o seguinte, era maconha, droga, aquele cheiro de maconha, professor Nossa. Daquele jeito, sabe? Era só Freud, Nietzsche, Foucault, e Escola de Frankfurt, Wilhelm Reich, era tudo isso e muito mais. E fazendo apologia deles. Né? E aí eu vi um dia no corredor escrito assim, aula de grego, eu falei, nossa, era pertinho ali, eu fui lá para estudar. A minha professora foi a irmã Sônia de Fátima Batagim, e eu fui lá estudar, eu estava na Rua Atibaia, convento dos dominicanos. Eu nunca imaginava, nem lembrava, nem sabia que lá morava o Frei Beto. Ele morava lá. Eu lembro, o senhor contou essa história. E eu fui conhecê-lo na biblioteca. Então, eu ia lá na biblioteca, a Pali também ia, sentava na mesa, a gente se cumprimentava, pá. Eu nem sabia na época que ele era autor de 2 biografias, do Fidel Castro e do Lula. Nossa. O maior biógrafo do Fidel Castro e do Lula. Né? E ali a gente conversou, questionei ele de muita coisa, etc, etc. Mas, em suma, estudei o grego, escrevemos essa peça, o Paulo Autran leu, e ele falou assim, não, essa peça aqui, ele falou para mim, isso aqui dá um roteiro cinematográfico, muito caro, produção, muito cara a produção. Tipo, Fúrias de Titãs, aquela coisa toda. Sim. Ele me sugeriu, transforma isso em romance, transforma isso em... aproveita os diálogos e sabe, põe uma narrativa aí, veja o que você consegue fazer. Aí eu transformei em romance, certo? E deu um livro chamado O Dilema de Paris. Então, é um romance, então, romance que o senhor fez. Mas quando você lê, tem mais diálogo do que... sim. Né? Pois é, sim. Sim, não, nossa, fascinante. Pena que com o virtual a gente perde muito dessas experiências, assim, né? Por exemplo, livrarias físicas, não é? Então, cada vez mais, assim, estão fechando, estão se extinguindo. Pois é. Aqui em Florianópolis mesmo, né? Nós tínhamos aqui boas livrarias e no centro de Florianópolis praticamente você não tem mais, né? Sobrou uma outra coisa em shopping
e é aquela desgraça de literatura de autoajuda e tal, então, uma coisa assombrosa, né? Mas, professor, assim, então esse curso vai ser bem bacana, não é? Vai ser um curso de curta duração, mas a pessoa vai sair desse curso com as referências, com a base, para depois prosseguir no estudo do latim. Então, para quem não sabe por onde começar, ou para quem quer retomar, né, muitas vezes a pessoa estudar sozinha, falta aquele estímulo, né, aquele encontro semanal, né, olha, né, toda semana eu tenho aquele horário com o professor, tal. Às vezes sem uma outra pessoa, sem você estar num grupo, dificulta muito, né? Você sozinho pegar a gramática, pegar um dicionário, pegar o livro didático, você sozinho e ter essa disciplina é difícil, né? Então, né, eu estou aí para ajudar, e não é só um curso que você vai ver uma gravação, eu estarei ali, até as vagas são limitadas, né? Então estarei ao longo da semana disponível com os alunos para tirar dúvidas, né? Teremos aí grupo de WhatsApp exclusivo, né? Para o atendimento, os alunos também terão acesso a mim ao longo da semana, durante a aula também ao vivo, ou vai ficar gravada também para a pessoa poder rever, ou se o aluno não puder estar online, né, vendo a aula ao vivo, vai poder rever a aula, digamos, offline, né? Vai poder ver a gravação e depois tirar dúvidas comigo. Então, vai ser uma dinâmica bem interessante. E assim, então, eu vou dar as referências, vou dar né, eu tenho aí, então, né, uma trajetória de 15 anos, né, de estudo, então eu vou poder repassar um pouco dessa experiência, né, que eu tenho, né, que eu adquiri ao longo desses anos, e ajudar, bom, né, então né, quantas pessoas que têm esse sonho, têm essa vontade, às vezes quer melhorar o seu domínio do próprio português, quer aumentar a sua bagagem cultural, ou às vezes uma mãe de família, um pai de família que pratica homeschooling e quer introduzir o latim no homeschooling e não domina, então falta faltam, digamos, os conceitos básicos para começar, as referências básicas. A pessoa que quer compreender melhor as orações católicas em latim, ou que quer se aprofundar para depois ler a Vulgata, para compreender a liturgia católica, compreender a literatura católica. Então, imagina, é um universo imenso, né? E tudo tem um começo, né? Então, nesse curso, né, quem se matricular nesse curso vai ter o início, né? Vai ter o início dessa jornada. Então, vai ser bem interessante, e espero que, né? Aí eu já vou até nesse curso aprimorar, já vai ser um aprimoramento de experiências também que eu já tenho tido, né, ao longo desses anos. Então, a gente aproveita o que deu certo, né, aprimora, né, a gente coloca os materiais que estão funcionando, né? Então, eu tenho uma turma, a minha turma presencial, né, que eu dou aula presencial também, de latim, para adultos também. Nós começamos com essa turma atual ano passado, então estamos estudando textos bem complexos, né, já com estruturas bem complexas, né, o pessoal já entende diálogos, já entende bastante do latim, então em menos de 2 anos, né, então o pessoal já está bem aprofundado. Então assim, eu tenho usado um material que está funcionando bem, digamos, um material didático que é aplicado por excelentes professores mundo afora. Na Europa, na Itália, as melhores escolas aplicam esse material que eu vou utilizar no curso, né? E também outros materiais, outras gramáticas muito boas, então exercícios, contato com textos reais, com textos né, já em latim. Então, vai ser uma experiência bem interessante para quem quer dar esse passo inicial, né? Então, o ano está quase acabando, mas assim, né? Mas aí dá para ainda começar essa jornada no latim antes do ano fechar, né? Dá para quem tem esse sonho, antes de fechar o ano, ainda tem uma bela oportunidade para, né, se aprofundar, né? E nessa questão do latim, e até para quem é católico também, para quem quer
se aprofundar, né, nesse, digamos, no universo cultural da igreja. Então, como o senhor falou, tem uma importância muito grande, né, tanto para a cultura ocidental como um todo e para o catolicismo em especial, né. Então, ajuda muito, né, realmente o latim ajuda muito. É uma outra experiência, né, você poder compreender as orações em latim, você compreender a liturgia católica em latim, é uma outra experiência, e é uma satisfação intelectual que só quem tem sabe o que é, né? Você, por exemplo, você entrar numa catedral, você compreender aquelas inscrições em latim, né? Você ver uma liturgia, né, a liturgia católica, a missa tridentina, a missa o novo rito também em latim, e você compreender o que é dito, é uma outra experiência, né? Então é uma satisfação intelectual muito grande, né? Ou você pegar a Vulgata, você lê a Vulgata, entender a Vulgata, então realmente nos dá uma felicidade intelectual muito grande. Só quem experimentou isso sabe o que é, né? Você, por exemplo, ir no Vaticano e na Basílica de São Pedro e compreender as inscrições que estão ali em latim. Então, é uma outra experiência, né? Então, assim, mesmo para quem nunca saiu do Brasil, só pelo fato de você né, ter essas experiências com a Vulgata, com a liturgia católica, com as orações, né, com toda a literatura católica, toda a literatura ocidental. Então, é uma experiência muito enriquecedora, e mesmo para quem não for usar nesse sentido, mesmo que você só vá usar o português, mesmo assim, ainda você ganha com vocabulário, com a compreensão etimológica das palavras, com a compreensão profunda da estrutura do português. Então, o latim ele só tem a acrescentar em todas as áreas, né? É uma coisa assim, muito profunda, muito enriquecedora, e vale a pena. Até, por exemplo, até para a gente também, esse grupo que estuda latim comigo, né? Nós também temos um grupo de filosofia. Então, né, às sextas-feiras aqui, nós estudamos latim e depois estudamos filosofia. Então, o latim também é fundamental para a filosofia, né? Para você desenvolver o raciocínio lógico, a relação lógica entre as palavras na frase, para a compreensão da linguagem, para a interpretação do texto. Então, até para a filosofia, o que eu tenho percebido cada vez mais é que é fundamental, né? Tanto, professor, que não é à toa que a filosofia era o final da trajetória educacional, né? Filosofia e teologia, você começava por onde? Pela gramática. E era a gramática latina. Então, o sujeito ele não chegava na filosofia sem um profundo conhecimento da gramática. Então, ou seja, né, toda essa educação católica desenvolvida ao longo da cristandade não foi à toa em ter colocado a gramática, o latim, como pilar, como o primeiro passo da vida intelectual. Não é por acaso, né? Porque o latim é que nos dá essa como é que eu definiria essa disciplina intelectual, né? Essa disciplina desse pensamento, né? A gramática, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão importante sobre a gramática, mas antes deixa eu só comentar aqui, a Márcia Ferreira falando, eu também estive em Brasília, na missa do Instituto do Bom Pastor, recomendo o espetáculo, o trabalho deles, inclusive, pelo YouTube. Conheço também. Pelo YouTube, as catequeses deles, as pregações, o catecismo, todas as pregações do Instituto Bom Pastor, espetacular, excelente, tá? Eu em Brasília, quando estava em Brasília presencial, até a pandemia, estava lá presencial, depois veio a pandemia, estou home office até hoje, etc. Às vezes eu tinha que ficar no fim de semana lá, então de domingo eu saía do hotel e ia para o Instituto Bom Pastor, e é aquela coisa, né? Você chega lá, você sabe, você vai participar de uma missa, e lá você tem o sacerdote para receber você para a confissão antes da missa. Então, lá tem, não é? Me parece que, não sei se era só um, tinha alguns, não lembro se tinha alguns, bom, em suma, tinha lá. Você sabe que você vai para a missa
E lá vai ter um sacerdote para você se confessar. Diferente de muitas igrejas aí, que você chega, você não tem esse serviço. E se você abordar um sacerdote, porventura, antes da missa, que você precisa se confessar, ele vai dizer que vai atender no escritório durante a semana com agendamento sabe? E se tiver, se tiver um agendamento burocrática, uma coisa empresarial, sabe? Quer dizer, eu me recordo de, nossa, conheço bons sacerdotes que já cheguei na missa aqui mesmo na minha cidade, na igreja matriz, Padre Pedrinho, o nome dele, domingo de manhã, cheguei ali na porta da igreja, ali, falei, nossa, Padre Pedrinho, preciso me confessar, ele ali no pilar, debaixo do sol, ali no pilar ali, foi ali, fizemos a confissão, entendeu? Nada assim demorado, não foi nada assim, sabe? Mas fizemos a confissão para eu poder receber a Eucaristia em estado de graça. Então, acontece isso também, mas eu recomendo o Instituto do Bom Pastor, que realmente é um espetáculo, as suas celebrações, etc. Agora, você falou na gramática, né? Porque o latim, o que é que acontece? O latim, ele também é importante para a formação do pensamento crítico, tá? Então, por que hoje as pessoas têm uma dificuldade enorme de pensamento crítico? Né? Por causa disso, porque o estudo do latim ajuda a desenvolver habilidades analíticas de raciocínio. Perfeito. Porque exige atenção à gramática e à estrutura das frases. Com certeza. Isso acaba, esse exercício é que faz com que melhora, né, a nossa capacidade de interpretação e raciocínio lógico. Então, sim. Do latim nesse processo. E é uma importância, nossa, é fundamental, porque o senhor vê que, pela minha experiência como professor, é muito comum você ver alunos chegando na sétimo, oitavo, até nono ano, e o sujeito não sabe o que é um objeto direto, o que é um sujeito da oração, o que é uma oração subordinada, o que é um objeto indireto, o pessoal não sabe, né? E como é que um aluno assim vai poder ter uma interpretação de texto profunda? Como é que um aluno assim vai poder ter um texto minimamente coerente, minimamente lógico? E você não aprende latim se você não souber a estrutura da oração, se você não souber analisar a estrutura da oração, né? Se você não souber o que é uma oração principal, uma oração subordinada, né, um verbo na voz passiva, voz ativa, agente da passiva. Então, você não aprende sem ter essas noções muito bem claras, muito bem explícitas, né? Claro que, né, nesse meu curso, a gente não vai ficar só, né, vendo regra de gramática pura, não é isso, né? Como eu falei, eu vou aplicar métodos pedagógicos que estão consagrados né, pelos melhores mestres, né, as melhores escolas hoje têm aplicado esse método, né? Então não vai ser assim só, eu não vou só jogar regra de gramática e aquela decoreba, não é isso, né? Então é um outro tipo de método, claro, que não dispensa a reflexão gramatical, né? Não dispensa você aprender regras de gramática, mas não é só isso, né? Também tem contatos com textos, né, com diálogos, né, com o uso vivo da língua também, né, que é assim que as pessoas normalmente, né, nós adquirimos a língua, né, nas interações reais da vida, né? Então, né, o estudo gramatical, claro que não se dispensa, né? Eu vejo que é importante você, principalmente, né, com o latim, você se debruçar sobre a gramática, mas também é importante esse contato com o texto, né, com textos reais. Né, então, você sempre tentar ver digamos, esse diálogo, né, essa união entre você estudar a gramática e você estudar textos, né, né, no texto é que a coisa fica real, que a coisa fica palpável, né. Então, esse é o método que tem funcionado muito bem comigo, com meus alunos, né? Então, isso é que eu aplicarei neste curso, né? Então, contato com textos, né? Com textos que vão ficando complexos paulatinamente. Eu não vou, na primeira aula, querer colocar um Cícero, alguma coisa assim, não é assim também, não é?
mas paulatinamente nós veremos estruturas cada vez mais complexas do latim, né? E aprendendo vocabulário, aprendendo estruturas novas, né? Regras gramaticais novas, mas sempre com um olhar em textos reais, né? Em textos que tratam de coisas verdadeiras, né? Então, né? Porque até a gente tem, muitos de nós temos esse trauma até do próprio ensino do português, não é? Aquela coisa muitas vezes, né, aquela coisa meio maçante, né? Então, não é essa a ideia, né? Às vezes as pessoas até têm contato com a gramática só com frases isoladas, né? Então, esse é um lado também ruim do ensino gramatical, que é só trabalhar com frases isoladas e frases que são até artificiais, frases que você não vê no uso concreto da língua, né? Então, eu tenho usado materiais didáticos que eles têm, digamos, eles têm uma abordagem mais natural com o contato com o latim, né? E, claro, também eu não dispenso, como eu falei, a reflexão sobre a língua, a questão gramatical, exercícios, né? Então, eu procurarei fazer um curso unindo né, as experiências que deram certo comigo, as experiências que eu vejo que dão certo, que deram certo com outros professores, outros mestres, né? Materiais que são consagrados, né, na didática do latim, não só no Brasil, mas, como eu falei, que também são usados na Europa, são usados nos Estados Unidos. Então, quem fizer o curso comigo vai ter contato com material de alto nível, né? Então, é um material que tem educado muita gente ao redor do mundo, né? Quero agradecer aqui o Restinok Roma, que ele se inscreveu, acho que foi o primeiro inscrito, ele se inscreveu na nossa plataforma Hotmart, né? Lá tem uma comunidade, chama-se Comunidade Despertar, e vai ter o curso sobre o Apocalipse, o curso sobre os clássicos da literatura universal, vai ter também as íntegras das lives, por escrito, artigos, e tantas outras coisas mais. Agradeço. Ele se inscreveu também no seu curso. Olha. Já tem alguns aqui que já se inscreveram também, né? Agora você veja, assim, ainda dentro dessa reflexão, porque o estudo do latim também, ele enriquece a forma de expressão e amplia Sim. o vocabulário. Por que hoje as pessoas, você vê que não tem um rico vocabulário? Sim, não tem vocabulário. Professor Hermes, assim, eu tenho feito também uma pesquisa com materiais didáticos antigos, né? Até eu pretendo, em breve também, para o início do ano que vem, lançar um curso de português voltado até para o ensino fundamental, né? Para as séries finais do ensino fundamental. E eu tenho pesquisado materiais didáticos que eram usados no Brasil, né, em colégios católicos, né, em colégios de altíssimo nível, até ali anos 50, né, anos 30, anos 20, 30, 40, 50, e o material didático que era usado no Brasil, em todas as áreas, mas eu tenho me aprofundado no latim e nos materiais de português, então era um nível altíssimo. E o vocabulário, professor Hermes, o vocabulário que o material didático, assim, para terceira, quarta série, dos anos 30, dos anos 40, o vocabulário é algo que hoje adultos, né, adultos já idosos não dominam, né, pessoas que até que mexem, né, mexem com, né, às vezes advogados, às vezes pessoas estudadas, vocabulário que as pessoas hoje não dominam. E materiais didáticos daquela época tinham, né? Então, eu vejo que naquela época, você, na terceira, quarta série, você tinha conteúdos que hoje você conclui o oitavo, nono ano e você não tem. Então, assim, o abismo educacional em que nós estamos é muito mais profundo do que as pessoas pensam, né? Quando a gente se depara com os materiais didáticos, com aquilo que se estudava, né, há 60, 70, 80 anos, até um século atrás, no Brasil, a gente não tem noção realmente do
de quão complexa, quão difícil, de quão catastrófica é a situação em que nós estamos, né? Muitos, claro, muitos comentam, né? Muitos falam, né, que a educação brasileira hoje está numa situação, digamos, está na UTI, mas pouquíssimas pessoas se deparam com os materiais usados naquela época. E olha, assim, professor, quando nós nos deparamos com esses materiais daquela época e comparamos com os livros didáticos de hoje, quando eu fiz essa pesquisa, olha, eu vi que a coisa não está nem na UTI, assim, a educação já morreu, já está enterrada há décadas, e né, esse pequeno trabalho de formiguinha que a gente tem feito é tentar ressuscitar tentar pegar dos ossos que sobraram da educação daquele tempo e tentar resgatar alguma coisa, né? Então, professor, assim, né, começamos por esse curso, né? E ano que vem, então, né, até a gente já vai lançar matrículas em breve, talvez até final desse mês ou início de dezembro, já divulgarei, né? Então, nós lançaremos cursos voltados para a língua portuguesa, aí realmente um trabalho mais de base mesmo, né? Um trabalho para ensino fundamental, né? Para cursos à distância também, né? Por ensino para as séries ali, para a sexta série em diante, gramática, também abrirei turmas de latim, para quem tiver interesse, né? Quem conhecer famílias que têm crianças nessa idade, então também abriremos turmas de latim, turmas de português, também planejo turmas de interpretação de texto, leitura, escrita, né? Mais futuramente também planejo outras disciplinas, literatura também, pretendo abordar esse tema, mas aí claro, já para eu penso até para ensino médio, né? Para estudantes de ensino médio. Então, professor, esse curso, né? Voltado para adultos, realmente digamos, é o primeiro passo, né? Eu tenho esse projeto, né? Em execução de resgate dessa pedagogia que estava dando certo no Brasil, né? Dava certo em colégios católicos, né? Dava certo no Brasil e ensinou e formou gerações de grandes intelectuais católicos. Infelizmente, dos anos 60 em diante, tudo isso se perdeu, né? Deu certo durante séculos, né? Justamente por causa da sua profundidade linguística. Sim. Que ajuda não só na escrita, mas também na oratória, na comunicação em geral, Sim. porque promove uma linguagem mais precisa e sofisticada, e é por isso que se perdeu. Clareza na expressão também. Clareza na expressão. Então, muito ao contrário do que o pessoal diz, né, por aí, que o latim é uma língua morta, pelo contrário. O latim é uma língua vivíssima, é um verdadeiro tesouro cultural, tá certo? Que quem tem a oportunidade de ter acesso, nossa, foi a base, né, na antiguidade e na Idade Média das chamadas artes liberais, né? Você sabe, né, as artes liberais eram em dois grupos, né? Era a base, realmente era a base. Né? Gramática, dialética e retórica, quadrivium, aritmética, geometria, música, astronomia. E aí o que aconteceu, assim, resumindo, né, o pessoal pergunta às vezes, né, o que aconteceu? É que no começo do século XX é que a coisa começou, né, com a ascensão das línguas vernáculas. Sim. Né, e coincidiu com o quê? Com o advento da escola pública. Foi, sim. Quando veio a escola pública, tá certo? Aí o pessoal começou com aquela coisa de que o ensino tinha que ser adaptado às línguas faladas pelo povo. A educação para todos, para a massa, não é? Então deve ser nivela por baixo. E aí veio uma outra coisa também que o pessoal pergunta por que tirou. E aí veio uma outra coisa também, claro que influência da Revolução Industrial, tá? Que é o seguinte, que a educação tinha que ser prática. Isso. Né? A educação tinha que ser prática, que tinha que... Voltada, né, só ao trabalho. Né? Que o ensino tinha que ser prático e acessível. Aí eles começaram com aquela ideia de que o latim tinha que ser... Começaram a deixar o latim assim com uma função mais restrita.
E aí a gente percebeu que isso foi uma consequência da Revolução Industrial, do avanço científico e tecnológico, né? Que a gente começou a perceber que o foco educacional mudou Sim, para sim. ciências aplicadas, matemática, línguas modernas, formação profissional, hoje tecnicista, e o latim passou a ser visto como uma disciplina mais teórica e menos relevante para o mundo industrializado e tecnologizado, que hoje nós estamos aí no ápice disso. Então, aí nós tivemos várias reformas educacionais, que vieram com aquelas coisas, não, que tinha que preparar as pessoas para o mercado de trabalho, achavam que era uma língua elitista, entendeu? E foi isso que aconteceu. E aí, durante o longo do século XX, começaram a vir novos métodos pedagógicos, e aí foram deixando para trás o método tradicional, Sim, né, sim. que era baseado em traduções, em gramática, entendeu? E o latim, durante muito tempo, foi a língua da ciência, no século XX acabou sendo, aos poucos, sendo substituído, E, principalmente pelo inglês, que sim. acabou sendo... Digamos, primeiro pelo francês, né? Francês, alemão e depois pelo inglês. Sim, eu falei no século XX, principalmente no século XX, por causa dessa questão, né? Dos nacionalismos também, né? Dos nacionalismos que também cada nação, cada império queria impor a sua língua, né? Então, né, o senhor vê que do Renascimento em diante, na verdade, nós temos visto, né, um paulatino crescimento das línguas modernas e, aos poucos, o latim foi perdendo espaço até chegar realmente a essa situação do século XX, né? E eu vejo que, digamos, a pá de cal foi realmente o novo rito, né? Porque se a igreja tivesse se mantido firme em ter Então, a capitulação, né? Porque aí vem com aquela história das línguas vernáculas, aí vem com o pois povo é. de entender, então, aí eles Porque você, assimilaram aquela conversa que veio do final do século XIX, começo do pois século é, XX, o ensino público, laico, línguas vernáculas, quer dizer, isso entrou na igreja. acabou, isso entrou, como hoje. Hoje, o globalismo entrou na igreja, entrou, Sim, absorveu, que nem uma esponja. sim, sim. A má formação de muitos, não vou dizer todos, de muitos sacerdotes, pós-Vaticano II, a sua má formação, não vou falar de todos, mas de uma Sim, boa sim, parte, sim, é que sim. permitiu absorver, certo? A Hum. lógica do globalismo que aí está hoje. Sim, Absorver a agenda do globalismo que aí está hoje. Justamente por causa da falta dessa base que foi retirada. Que foi perdeu retirado. o Sim, pensamento crítico, que permite o discernimento, a distinção das coisas, justamente sim, por quê? Justamente porque, né, para concluir esse raciocínio, que é importante ressaltar, porque o latim, né, é uma língua altamente estruturada. Ele tem um sistema de declinações e conjugação de verbos que permite, assim, grande precisão e flexibilidade na perfeito. construção das frases. E é isso que torna a estrutura, né, do latim assim especial, né? Sim, Porque para expressar conceitos complexos e abstratos de forma sim. concisa e E, direta, ele é muito preciso para isso. E por isso que ele foi utilizado durante séculos em filosofia, direito e teologia. e até, professor, como ferramenta do desenvolvimento da inteligência, né? Porque se a criança, desde cedo, ela se vê numa situação em que ela tem que raciocinar sobre aquelas estruturas gramaticais, né? Isso vai forçando o cérebro, isso vai, aos poucos, realmente desenvolvendo a inteligência, né? Porque você, né? Porque, né, o senhor falou da sua experiência em escolas judaicas, né? Por que os judeus, digamos, ganham tantos prêmios Nobel, né? São tão bens intelectualmente falando? Ora, porque as escolas judaicas, você tem ali o aramaico, né? O hebraico, né? Você tem o hebraico desde da tenra idade. Então, ou seja, a criança judaica, ela se vê em contato com uma língua muito diferente das línguas ocidentais,
ela tem que aprender um outro alfabeto, tem que aprender raízes que são totalmente diferentes das línguas europeias, e isso força a inteligência do indivíduo. Então, os judeus têm esse desempenho intelectual tão grande, não é por uma questão genética, não é nada disso, é cultural. Eles têm que aprender uma língua muito diferente das línguas europeias. Isso força o desenvolvimento da inteligência. E nós, católicos, nós ocidentais, tínhamos isso com o latim, com o grego, né? Então, não é por acaso que a cultura europeia, que a cultura ocidental, tinha o nível que tinha, porque, né, a elite intelectual, a elite sacerdotal no Ocidente aprendia latim, aprendia grego, e isso desenvolvia a inteligência, né? E isso eram as ferramentas que desenvolviam a inteligência da elite intelectual na. Por isso que eu partilho aqui com você, por isso o erro, veja, palavra-chave por isso que o erro, por exemplo, agora, recentemente, com a tradução de Custódio. Claro que foi um erro, entendeu? Um erro gravíssimo, por quê? Porque solapou de vez, quer dizer, está impedindo de vez, pelo menos por enquanto, certo? A missa do rito romano. Quer dizer, foi gravíssimo. Uma das coisas que eu já falei mais graves do atual pontificado, e tantas coisas graves, foi o que aconteceu com o Papa Bento XVI. Ele retomou. Sim, ele abriu uma bela brecha para a retomada da liturgia tradicional, né? Ele abriu. E teve uma resposta extraordinária, porque muitos jovens procuraram, porque o pessoal tem que entender, mas é difícil. Quem menos vai entender isso são os cardeais. Os cardeais não vão entender isso. Não interessa entender isso. Que o latim preserva uma continuidade cultural que conecta, faz uma conexão, por isso, com os outros séculos, uma conexão com o tempo no passado, com o tempo presente, e é essa conexão que é a tradição que precisava ser derrubada, que precisava ser quebrada, que precisava ser solapada. Por isso a retirada do latim. Porque ele preserva uma continuidade cultural que conecta a literatura clássica e medieval com os dias atuais. Então, você veja, as obras em latim, elas, como eu falei logo no começo, elas têm não só valor linguístico, mas também histórico, cultural e filosófico. Então, quer dizer, foi isso que se procurou quebrar. E por que o inglês? Eu falei, claro, teve antes o francês, tá, mas por que o inglês? Isso precisa entender. Por quê? Porque o inglês é uma língua, de todas as línguas, é uma língua de fácil adaptação. Sim. Então, quase não tem flexões, né? É ao contrário do latim, quase não tem flexões, né? Exatamente. O inglês é uma língua muito adaptável, que absorve palavras de outras línguas com facilidade e se molda rapidamente às mudanças culturais e tecnológicas. Então, por isso que o inglês foi colocado, porque é uma língua extremamente prática, dinâmica e adequada para a comunicação global que eles queriam, porque para essa comunicação global que não requer raciocínio crítico, não requer um pensamento crítico, requer o quê? A homogeneização do pensamento, tá certo? A estandarização do pensamento e não pensamento crítico. Então, o inglês foi colocado justamente porque acabou sendo, por esse aspecto e tantos outros, a língua mais adequada para esta comunicação global que eles queriam para expressar isso. Sim, e para esta, digamos, o inglês é a língua desse governo mundial, né? Assim como o latim é a língua da cristandade, o inglês é a língua da nova ordem mundial. Então, Porque o inglês tem uma estrutura gramatical, tipo assim, relativamente simples, em comparação com o latim, e isso facilita contribuiu para a sua popularidade global e foi a língua que interessou para essa nova ordem mundial que aí está. Sim. Então, por isso que ocorreu isso, dentre tantos outros fatores que eu estou falando aqui por alto, e por isso que foi um erro, que será corrigido no futuro, certamente, tirar de vez a riqueza do latim na liturgia, tá certo? Um erro gravíssimo.
Quando o Papa São Pio V instituiu o rito romano, a missa de sempre, a missa do rito romano, tanto é que se usou a expressão missa de sempre, para que o depósito da fé chegue até o final. Então, um erro gravíssimo a tradução dos custódios. Mas quem sou eu na fila do pão para falar isso? Pois é. Quem sou eu que estou aqui na base, no rei de choqueiro da sociedade? A nossa... Sim, a nossa... Pois é, a nossa... Os que têm poder de decisão estão encantados com o globalismo. Sim, sim. Tá certo? Professor, o nosso trabalho é um trabalho... Esse é o X da questão. A história no futuro vai reconhecer esse erro. Sim, e aquilo que o Papa Bento XVI fez com a Sumorum Pontificatum, eu considero uma das iniciativas mais importantes do seu pontificado, e depois daquela iniciativa que veio a derrocada, que levou a sua renúncia, a e tudo mais, como nós sabemos. Professor, concordo plenamente com o senhor. É um erro que será, né, assim que a Divina Providência o permitir, será corrigido. E então, professor, mas o nosso trabalho, né, o trabalho do senhor, o trabalho meu, né, o trabalho nosso, é um trabalho de base. Então... Não, nós estamos no rei de chaussée. Então, assim, por isso, professor, é que... eles não deixam subir, viu? Não deixam. Vai ficar no rei de chaussée, porque eles não deixam, porque interessa para eles, tá? Essa lógica. Por enquanto, até que venha um desabamento. Veja, até que venha um desabamento, tipo um dilúvio, como ocorreu, o pessoal perceber a gravidade do rumo e aí fazer uma correção de rota que se faz necessária, mas aí só por uma intervenção divina. Com certeza, mas basta que, né, as nossas gerações passem esse legado adiante, porque basta aí que meia dúzia de crianças que estão hoje aprendendo latim, e o senhor imagina se alguma dessas crianças que nasceram aí há pouco tempo, né, se alguma dessas crianças aí vão ser grandes santos, grandes intelectuais que, né, quem sabe até cardeais, papas aí que estão tendo contato com esse ressurgimento da educação católica. Se tivesse apenas com consciência e coragem, mudava a história. Sim, mudava a história. Pega, por exemplo, Santa Agostinho. Sim, mas hoje não tem não aparece Quer dizer, é uma coisa impressionante. Agora, veja, eu não posso me empolgar. Mas essa pessoa pode ter nascido, né? Pode ser uma criança aí que nós conhecemos, né? Então... Pois mas eu não posso esticar nisso, sabe por quê? Porque existe uma regra do YouTube, vou partilhar aqui com você, não sei se você sabe, que o YouTube ele tem as suas políticas que, além do conteúdo que você fala, da abordagem, você também não pode se exaltar. Ah, sim. Não pode. Você tem que ser, né? Você tem que ser o politicamente correto no pensamento e no comportamento. Então, você não pode se indignar. Não cabe aqui nesse espaço a indignação. Então, eu já... Perfeito, sim. Não pode. Então, esse é o politicamente correto. Você não pode se indignar com o erro. Você tem que aceitar tudo passivamente, tudo, sabe? Acatar tudo, e o pensamento tem que ser estandardizado, tá? E o comportamento também tem que ser assim, ó, naquele quadrado, tá? Previsível. Então, onde você vai encontrar uma personalidade de vigor, como nos séculos passados, que os grandes santos da história da humanidade são personalidades vigorantes, como Santo Agostinho, por exemplo, para fazer a correção devida, o enfrentamento devido com a coragem e a lucidez que se faz necessário e que hoje está faltando. Sim, com certeza, professor. Bom, o que eu ia falar mesmo? Não, perfeito. E professor, opa, só um pouquinho. Estão me chamando aqui. Não, porque eu fico indignado. Sim, opa, não, assim, professor, retomei o fio da meada aqui. Eu não tenho sangue barato como católico, como cristão, de ver essa situação, claro que sim. Professor, assim, mas eu assim, a curto prazo, eu sou pessimista, mas a longo prazo, eu vejo que haverá uma ação da Divina Providência, haverá talvez aí como uma espécie aí do novo dilúvio, um reset aí, um grande reset que venha da parte de Deus, não vai ser pelo fogo, não vai ser pela água, viu?
Sim, sim, sim. Mas então, né, ao contrário dos protestantes, a gente não crê aí que, né, o Jesus aí está às portas de voltar. Não, a gente ainda crê que a história humana ainda tem. A gente não sabe quando a história humana acaba, mas ainda há muito a acontecer, né? E, bom, e eu acredito, tenho fé que o melhor, o melhor da cristandade ainda não se realizou na história humana, não é? Ainda haverá um tempo em que a igreja, né, o corpo místico de Cristo, né, cobrirá a terra inteira antes da sua volta gloriosa. A gente tem fé nisso. Né, isso depende da ação de Deus, né? Isso não é por obra humana, mas então, aquilo que, digamos, a cristandade medieval, né, que cobriu a Europa, isso foi um prelúdio do que ainda virá, né, de uma E cristandade ainda Santo que... Agostinho, Santo Agostinho só fez o que fez, você sabe por quê também? Porque foi bispo. Porque se ele estivesse no rez-de-chaussée da sociedade, ele também não teria condição de fazer Sim, sim, sim. absolutamente nada. Mas ele conseguiu, aí pela graça de Deus, um posto de decisão. E o senhor E o vê que... político, sabe o que foi? Que Hum, quando ele conseguiu o posto de decisão, aí ele fez história. sim. E o senhor vê que naquela época, e me parece que algo negativo é que até as nomeações do alto clero está muito centralizado no Vaticano, né? O senhor vê que Santo Agostinho foi nomeado bispo, não veio uma ordem lá de Roma e, ó, agora aqui o fulano de tal veio não sei da onde, vai assumir o cargo aqui de Hipona. Não foi assim. Foi o próprio bispo anterior que a própria comunidade, o próprio bispo anterior que o colocou como sucessor. Hoje em dia, a gente vê que a Cúria Romana está totalmente aparelhada, né, por essa mentalidade globalista. E, bom, tem sacerdotes, tem intelectuais com muito mais conhecimento do que eu, mas a gente vê que aí ao longo do século XX foi tudo aparelhado e eles escolhem os piores e os mais revolucionários para os cargos-chave, né? Então, até um Santo Agostinho hoje dificilmente chegaria a um cargo de bispo, a um cargo de cardeal, né? O senhor Mas vê... se chegar, veja bem, mas se chegar alguém com essa competência, faz história. Sim, sim. Mas é preciso ter essas duas coisas. Vejam, precisa ter coragem e lucidez, tá? Agora, ele saber dos riscos que, né, se faz, que corre por ter pela coragem e lucidez. Sim, Porque, sim. vejam, eu, por exemplo, se eu fizesse parte do clero, se eu chegasse a vir, se fosse cardeal, nossa senhora, pode ter certeza que se calado não ficaria. Mas de jeito nenhum, correndo todos os riscos, não me omitiria diante da gravíssima crise que assola hoje, tá? Por conta dos erros cometidos. Que eles vão ter que, uma hora, perceber que os resultados estão aí. Os resultados, os efeitos estão aí. E, obviamente, uma das saídas, vejam, uma das saídas seria retomar o latim. Claro, Sim, sim, sim. claro. Não há dúvida. Uma das saídas é retomar o latim. Não Tá há certo? dúvida. Sim, sim. Por essas características que eu apontei, por alto e tantas outras mais. E retomar o latim começa pela educação católica de base até a liturgia, né? Então essa restauração acontece em todos os níveis, né? Tanto na esfera litúrgica quanto na esfera educacional, porque uma depende da outra, né? E eu não tenho dúvidas que no momento adequado, eles vão rever, não agora, porque agora não tem jeito, Não, agora agora não, sim. mas lá na frente deve ser revista essa decisão de solapar o rito romano, de solapar o que foi feito, e certamente em algum momento isso vai ser revisto. Sim, sim, sim. E é a partir disso também, não só disso, mas a partir disso também, que alguma coisa possa ser feita para esse rumo de volta. Mas, professor Pino, agradeço pela sua presença aqui. Muito O obrigado. espaço está aberto aqui, você já teve, acho que já alguns inscritos aqui também, tá? E eu acabo, assim, manifestando a minha indignação, apesar que o espaço não pode, Sim. Não, mas foi muito bom, professor. permite, tá? Foi muito bom. Mas
sabe, eu imagina Santa Teresa d'Ávila, nossa senhora, entendeu? Com o temperamento dela, você tá entendendo? E tantos outros grandes santos da história da humanidade não ficariam omissos de modo algum. Mas passo aí para suas considerações finais. Bom, professor, é uma grande honra, né, estar aqui novamente no seu canal, né? Né, então, até o meu próprio canal aqui no YouTube, que é minúsculo, né? Sempre quando eu apareço no canal do senhor, o meu canal também acaba crescendo um pouquinho mais, né? Então, Mas o meu não sai. Faz 6 meses, veja, faz 6 meses que parou nos 27 mil inscritos, não passa. Tá assim, faz 6 meses. Inclusive, eu comentei com você, né? O YouTube sim, é tão filha da mãe, como diz o outro, tá? Porque eles pensam que a gente é trouxa, que a gente não saca as coisas. Eles pensam que só eles são os espertos. Eles acham que só eles são os espertos. Então, faz 6 meses que o meu canal está assim. Ele fica com 27 mil e chega a 27.060, tá? Depois cai. Depois vai cair, cai para 50, 40, 30. Depois sobe para 40, 50, para em 60. Depois volta de novo, 40, 30. Depois continua, vai até 60. Depois volta para. Tá 6 meses nessa gangorra. E o YouTube pensa que a gente é trouxa, que a gente não saca as coisas. Não, demais, né? E eu vejo muitas pessoas comentando isso, mas, professor, assim, o que importa. Olha, qual que é o seu canal aí? Porque o pessoal está pedindo aí. Qual que é o seu? Me dá o nome. O meu canal é só botar no YouTube, Professor Antônio Pinho, tudo junto, né? @ Professor Antônio Pinho. Então, o YouTube já está com essa política, 6 meses, parou nos 27 mil. Tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui do meu canal, mas é isso aí, Professor Antônio Pinho. Deixa eu ver Olha, é isso aqui, ó, Professor Antônio Pinho. Isso aí. E aí tem o Instagram também, né? Quem quiser aí acompanhar esse meu trabalho é prof.antonio.pinho, né? prof.antonio.pinho. É o meu Instagram. Isso. Tem arroba na frente, não? Arroba no Instagram? Não, eu acho que colocando isso aí acha, né? Olha só, veja se é isso. Pode ser que no Instagram tenha um arroba na frente, né? Mas é isso aí, prof.antonio.pinho, né? Ok. Aí no Instagram o pessoal me acha, né? Talvez tenha um arroba na frente ali. Mas é isso, né, professor? Então, aqui também no YouTube, também, ali naquela parte de postagens, né? Também postaria as notícias sobre o meu curso. No Instagram também, né? São esses. Também tem lá o Twitter, tá? Mas também não tenho usado muito, né? E nesses tempos também está meio arriscado, né? Outra coisa, mandaram uma cartinha para mim, faz 1 ano que o canal está desmonetizado, zero monetização, zero, tá? E cancelaram todos os membros. Aí mandaram uma cartinha dizendo o seguinte, se eu quiser novamente ter, assim, a chance de ser monetizado, eu vou ter que fazer o seguinte, excluir em caráter permanente todo o conteúdo. Nossa! Tá? E é o seguinte, é desse jeito, tá bom? Essa que é a situação. Tem que limpar o canal, tirar tudo e começar do zero. Tudo. Não, inclusive mandaram a cartinha. É o seguinte, nós aqui mandamos, tá? Excluir em caráter permanente, ponto final. E é isso que deve ser feito, provavelmente, se a gente quiser ter alguma... Sim, professor, ainda bem que há essa alternativa de outras plataformas, não é? Tanto abertas quanto... Mas é um trabalho enorme, né? Se você baixar os vídeos, carregar em outra plataforma, é um trabalho... Não, eu estou fazendo isso já faz um tempinho, e eu vou até às 3 da manhã, outro dia, semana... Pois é um trabalho... Live por live, jogando na plataforma Rumble, tá certo? Sim. Porque eu vou ter que excluir todo o meu canal, todinho, para poder ter a chance de ser monetizado aqui. É demais. Pois né? E o senhor vê que quantas horas... E não falar mais, e veja, não falar mais em globalismo. Pronto, aí eu vou falar sobre outra coisa. É terrível. Professor, então, né? Então, não, realmente a situação é complicada, mas a gente tem que vamos se virar, a gente vai se virando até onde vai, né? Mas, professor, então, é isso aí, não é? Então, esse curso,
digamos, é um primeiro passo, né, de um projeto maior, como eu falei para o senhor, de resgate da pedagogia católica, né, que havia no Brasil antes dessa derrocada dos anos 60. Então, em breve, né, além dessa turma voltada para adultos, né, em breve aí, né, abriremos outras turmas de português, de latim, de produção de texto, escrita, né, para ensino fundamental, também o ano que vem, né, então abriremos outras turmas de outras matérias também. Então esse é um pequeno passo, um passo inicial, né, e confiamos na providência divina, né, confiamos na graça que Deus nos dará força para, né, dentro das nossas pequenas possibilidades, né, do pouco que nós podemos fazer, né, seguir em frente e à medida do possível, ir também publicando esses materiais que estão perdidos, né, e resgatando essa pedagogia que havia antigamente. E, bom, há riquezas imensas, né, na educação, no que era feito no Brasil, né, e a minha intenção, que eu tenho trabalhado, é em resgatar isso, né. Até o senhor ver que esse mês, eu concluí a edição de uma história sagrada, né? Aqueles livros didáticos que contam a história da Bíblia, né? Então, eu terminei a edição de uma história sagrada que era usada há 100 anos atrás em escolas católicas no Brasil. Eu editei o texto, preparei o texto, né? Fiz toda digamos, uma preparação, uma edição crítica mesmo desse texto, né? E em breve aí ela será publicada, né, então é um material pedagógico, né, para ensino religioso de crianças, né, até das séries iniciais do ensino fundamental. Então, graças a Deus, ela em breve, aí, esse ano ainda será publicada, né, então é um resumo da Bíblia, né, que era usado em colégios católicos, um material assim de uma piedade profundíssima, é uma piedade impressionante, né? A profundidade teológica e doutrinal que tem nesses textos, mas ao mesmo tempo de uma forma simples que atinge as crianças, né? Então eu me deparei com esse texto e, né, com essa história sagrada, né? Com digamos uma Bíblia para crianças, né? Para quem está acostumado hoje em dia, né? É para crianças, né? Então editei esse texto, né? Então em breve ele será publicado e foi digamos um primeiro passo editorial, né, para outras iniciativas, né? Então, realmente, professor, o meu projeto é ir resgatando essas obras pedagógicas, né? No pouco que eu posso fazer, também não posso abarcar tudo, né? Então, no pouco que eu posso fazer, então, eu realmente, com esses cursos, com essas aulas, né, dar uma pequena contribuição e ir resgatando, né, essas obras, essa pedagogia que o Brasil tinha antigamente, infelizmente se perdeu, né? E como eu, né, tem muitos professores também que dentro das suas áreas têm feito iniciativas semelhantes, né? Então, né, vamos somando os esforços, né? Né, editoras católicas, né, e pelo Brasil inteiro têm publicado obras muito boas, obras de todas as áreas, inclusive da educação, né? Então graças a Deus, tem obras, livros, literatura muito boa tem saído no Brasil, literatura católica de altíssimo nível, né? Desde obras, né, de teologia avançada, quanto de Mas obras... são obras antigas, né? Que atuais, Isso, reedição de obras antigas, né? antigas, porque os atuais. Pois é, professor, assim, atuais não tem, mas assim, pelo menos a gente resgatando as obras boas que Claro, ficaram esquecidas, já é um início, né? Para a claro. gente daí e galgando, né, Não, passo maior. até porque, né, para assim a gente concluir, né, é o seguinte, São Francisco de Assis, tá? Na época dele, ele não era conhecido, entendeu? Não Sim, era sim. conhecido, não tinha fama, não tinha conhecimento. Ele só se tornou conhecido depois de anos depois do seu falecimento, etc. Antes eram as coisas assim, antes eram assim. Sim, sim. Só depois que a pessoa passava por esse mundo aqui, depois, né? Se evidentemente deixou alguma coisa, ficava. Agora, hoje não, hoje você sabe, né? Hollywood, a pessoa tem que brilhar em vida, pai, etc. Então, certamente, veja,
Muita coisa está sendo produzida hoje que a gente não tem conhecimento. Sim, A gente não sim. está vendo por quê? Você veja, né? As plataformas, os veículos não divulgam, certo? Mas eu penso que muita coisa está sendo produzida nas catacumbas, tá certo? Nos rez-de-chaussée, como a gente está vendo, mas que daqui no futuro, entendeu? Quando o pessoal olhar para essa época, por esse nosso tempo, muita coisa que está sendo produzido hoje vai ser considerável, não há Com dúvida disso. certeza, sim, sim. Tá? Professor Pinho, agradeço pela sua Agradeço. disponibilidade, pela sua participação. Você já conseguiu alguns inscritos aqui, alguns que já se inscreveram no seu curso, no canal. Eu também estou, como falei para vocês, inscritos, né, com o nosso curso na Hotmart, que eu ainda estou me inteirando como é que funciona melhor ali, tudo mais. E, olha, resgatando o latim, eu já falei que esse é o primeiro passo que se faz necessário. Vamos ficando por aqui. O canal está aberto para outras oportunidades. Que Deus o abençoe. Agradeço a todos os inscritos. Como eu sempre falo, prossigamos com fé, confiantes na graça de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, professor. Uma grande honra.